Olá, amigos, irmãos. Vamos dar continuidade na data de hoje ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, analisando o tópico Examina-te. Essa obra, ela foi publicada em 1948, sendo muito utilizada no Evangelho no Lar, nas reuniões de início nos centros espíritas, no início das reuniões mediúnicas, como leitura preparatória de ambiente, em pesquisas doutrinárias sobre as interpretações evangélicas, no estudo sistematizado do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, nas palestras públicas das casas espíritas. Esta obra mediúnica, a partir de 1948, passou a integrar a coleção Fonte Viva, composta pelos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Todos eles da autoria espiritual de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nessa obra, o autor comenta ensinamentos do Evangelho de forma original e atraente, ensinando-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da nossa vida. No capítulo 3, que tem como título Examina-te, encontramos uma passagem de Paulo, que diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade. Passagem encontrada em Filipenses 2:3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examine os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Amigos, o ponto crucial deste tópico é a reforma íntima, que é o esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. Como somos espíritos imortais em experiência terrena, é necessário esse esforço individual para evoluir moralmente. E isso se faz através do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento moral. No livro O Homem Integral, Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Franco, afirma que o homem é o único animal ético existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponde ao seu grau de compreensão existencial. Um sábio da antiguidade, alguns dizem que foi Sócrates, mas não há confirmação histórica sobre essa autoria, nos disse: conhece a ti mesmo. Essa frase era uma inscrição que se via num oráculo, chamado Oráculo de Delfos, existente na Grécia Antiga. No subterrâneo do templo de Apolo, localizado na paisagem montanhosa, havia um importante local religioso, onde cidadãos de todos os locais
fazia previsões, consultas ou orientações, ou pedia orientações, e estas eram enviadas pelo deus Apolo por meio de uma pitonisa. A história do oráculo de Delfos é bastante interessante, porque conta, a lenda, é uma lenda, que conta que Apolo destruiu a serpente Piton. Ela caiu por flechas dessas montanhas, e essas montanhas passaram a exalar gás que fazia com que as pitonisas, as mulheres que normalmente tinham o nome de Sibila, adquirissem poderes de previsão do futuro, em decorrência da inalação desses gases, mas essa história não tem comprovação. A frase "conhece a ti mesmo" estava escrita na porta da entrada do templo, a fim de estimular a reflexão dos gregos antigos. Ela convida o leitor a promover um autoconhecimento e uma investigação das suas próprias profundezas, de modo a lidar melhor consigo e com o mundo ao seu redor. Essa linha de raciocínio está em sintonia com o que propagava Sócrates. De acordo com o filósofo, nenhum ser humano, conscientemente, é capaz de agir com maldade. Se o faz, é por puro desconhecimento da lei. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta do espírito: um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Autoexame, autoaperfeiçoamento, autoestudo. Na pergunta 919A, diz Allan Kardec: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E a resposta, ela vem de Santo Agostinho. E diz Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outro, censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então Santo Agostinho, ele fazia ao final do dia uma reflexão sobre o que tinha acontecido durante todo o dia. E nessa reflexão analisava os atos que não o agradaram, reprovava o que os havia desagradado. Continua dizendo: examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-los desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real. Mas tendes em meio de verificação que não pode iludirmos. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma das vossas ações,
inquirir como a qualificaria se praticado por outra pessoa. Se houver censura de sua parte em relação a outrem, não se pode ter como legítima a conduta praticada por você, por todos nós. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertido com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daqueles. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garanta repouso na velhice? Não constitui esse repouso objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá esse outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções, e cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, Santo Agostinho, em página de uma beleza indescritível, ele nos dá algumas possibilidades de análise para que possamos entender como realizar esse autoexame, esse autoconhecimento, e a partir daí tirar as nossas conclusões, sempre direcionadas à aplicabilidade da lei divina. No Consolador, na questão 228, diz: a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra, ou seja, só uma encarnação pode ensejar a autoiluminação. Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Pessoas recorrem a livros de autoajuda, meditações ou outras formas de olhar a si mesmo. Na realidade, para um autêntico encontro consigo mesmo é necessário parar. Ter um encontro com Deus. Santa Teresinha nos diz: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E isso é belo. O autoconhecimento não é somente conhecer o lado obscuro de cada um. É saber de suas potências, dom e capacidades. A única maneira de saber o que Deus pensa sobre nós é a oração. A oração pode ser bela exteriormente e não representar nada. Não é só um momento de petições a Deus, mas uma conversa verdadeira, repleta de conhecimentos, agradecimentos, louvor e de pedidos também. Podemos sim pedir. Podemos nos revoltar também com determinadas situações e
testemunharmos perante Deus os nossos aborrecimentos, as nossas decepções. É uma conversa que nós devemos ter com o Pai. Essa franca, leal, aberta. Mas a oração tem que ser sincera. O que agrada a Deus é a sinceridade dos nossos propósitos, é a sinceridade da oração. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que a oração de fé envolve a pureza de espírito, humildade e requer sincera expressão do que há escondido no mais íntimo da alma e a absoluta certeza de ser ouvido. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa o que os procurarem. Ore em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus. A Bíblia não nos manda orar em nome de nenhum outro, a não ser em nome de Jesus. No livro de João 1:4-13, encontramos: e tudo quando pedir meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sempre em nome de Jesus. Em seguida diz João: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E também disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas não podemos confundir as coisas. Não significa que toda vez que nós orarmos e colocarmos o nome de Jesus no final, seremos atendidos. Ora, um pai que ama verdadeiramente seu filho não lhe dá tudo o que pede. Assim é Deus conosco. Tem coisas que pedimos a Deus pensando que é melhor. E quando não acontece, ficamos revoltados. Lembre-se de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que vem de Deus é o melhor para a nossa existência. Quando alguém diz que não sabe orar, na verdade essa pessoa está querendo dizer que ela não sabe orar como os religiosos oram. Ou seja, elas podem estar dizendo que não sabe repetir aquelas frases feitas, bonitas, teologicamente corretas, mas sem a sinceridade necessária para o verdadeiro encontro com Deus. Jesus nos diz que não devemos nos preocupar com nossas palavras quando formos orar. Em Mateus, diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o meu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mas Deus gosta, embora Ele saiba, Ele gosta que conversemos com Ele. Tem um livro que diz que Deus é muito sozinho. Então Ele gosta que os filhos peçam aconselhamento, que os filhos desabafem. Então é necessário que as palavras que saem em direção a Deus, em direção a Jesus, sejam palavras do coração, não palavras bonitas que vão sair simplesmente da boca. Fique em paz, fique a sós com Deus, sempre. Segura na mão de Deus, sinta Deus ao seu lado. A oração não tem que ser uma demonstração para as pessoas de quanto você é espiritual. A oração tem que ser um momento, um encontro entre você e Deus. Jesus nos dá um ensinamento de que devemos ficar sós com Deus, porque Ele vai sondar aquilo que está dentro de nós e irá nos recompensar por isso. Quanto mais íntimo de Deus, mais saberemos e compreenderemos a nós mesmos. Alguns caminhos podem assegurar o autoaperfeiçoamento moral. E alguns desses caminhos nos é dado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 3, que diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. Esse capítulo do Evangelho, ele nos dá alguns parâmetros que, se seguidos, podem auxiliar e muito no autoaperfeiçoamento, no autoexame, na nossa capacidade de avaliarmos as nossas falhas, os nossos erros
e nos conectarmos com a divindade. Diz que o verdadeiro homem de bem, ele cumpre a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. Que ele indagará a sua consciência sobre seus próprios atos. Será que eu violei a lei da justiça? Teria eu praticado mal a mim mesmo? Desprezei alguma oportunidade de ser útil? Fiz ao meu semelhante o que eu gostaria que a mim fizesse? Essas perguntas devem ser com sinceridade respondidas e analisadas de acordo com a resposta de cada um. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade de Deus em todas as coisas. O homem de bem tem fé no futuro, tem sim muita fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as agruras da vida, todas as vicissitudes, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ele, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar alguma recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Também ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Ele também é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que achar sem pecado. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que poderá atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas, e o que o mais prejudicial emprego lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando alguns homens, tratam-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quando eles possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza,
como quer que sejam respeitados os seus. O homem de bem trata todo ser vivo com respeito. O homem de bem admira toda a obra do alto, toda a obra de Deus, protege a criação, protege as belezas naturais, protege o meio ambiente. O homem de bem, ele caminha efetivamente rumo à perfeição. Esses parâmetros que são aqui fixados, elencados, eles não enumeram todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar por possuir o que acabamos de mencionar, no caminho se acha, no caminho se encontra, e neste caminho encontrará as outras qualidades que o irá conduzir ao caminho de luz. Paulo de Tarso escreve aos Efésios: que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saber de qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão de Paulo, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida ambulante. A plenitude da vida abundante. Vida abundante. Vida espiritual abundante. Felicidade. Quando você planta a felicidade, você colhe felicidade. Quando você planta o bem, você colhe o bem. Quando você planta rosas, você colhe rosas. Mas se você plantar batatas, você fatalmente colherá batatas. Meus amigos, meus irmãos, esse é um pequeno resumo do tópico que me foi oferecido graciosamente na data de hoje. Vamos agradecer a Deus pela nossa oportunidade, aos amigos de luz, a Jesus, nosso amado Mestre, que Ele seja convidado para, neste momento, junto conosco, encerrar esse estudo que fizemos acerca desse tópico. Examina-te. Que Ele possa permitir todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, possamos fazer um autoexame do nosso comportamento, da nossa conduta. Ao final do dia, fazermos uma retrospectiva do que aconteceu durante aquele dia e se verificarmos que a nossa conduta foi agradável aos olhos de Deus, persistir. Se ao contrário, verificarmos que a conduta não foi prazerosa aos olhos de Deus, tentemos com todas as nossas forças modificar e nos aprimorar espiritualmente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.